Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor, por mais um dia no qual Ele nos presenteou. Graças a Deus. Vamos estar lendo aqui a palavra do Senhor no livro de Salmos 103. Salmo 103, a partir do capítulo 13. Isso, versículo 13, perdão, irmãos. Capítulo 103, versículo 13. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: assim como o Pai tem compaixão dos seus filhos, o Senhor tem compaixão daqueles que o temem. Pois Ele sabe como somos feitos, lembra que somos pó. Sim, os dias do ser humano são como a relva. Ele germina como a flor do campo, mas quando o vento sopra, se vai. E não se conhece mais seu lugar. A misericórdia do Senhor sobre aqueles que o temem, porém, é de eternidade a eternidade, e sua justiça se estende aos filhos dos filhos, desde que eles cumpram a sua aliança e se lembrem de seguir os seus preceitos. Amém? Somente até aqui, essa palavra o Senhor colocou no meu coração para estar abrindo esse culto, E vem falando aqui que o Senhor, Ele tem compaixão de nós. Muitas vezes o Senhor, Ele olha para as nossas vidas, Ele lembra que nós somos pó. Ele lembra, Ele sabe que nós somos pequeninos, que nós somos dependentes totalmente dEle, E aqui a palavra diz que o Senhor tem compaixão daqueles que o temem. Quando nós fazemos a vontade do Senhor, quando nós tememos o nosso Deus, quando nós estamos de acordo com a Sua palavra, o Senhor tem compaixão das nossas vidas. O Senhor olha para nós e o Senhor nos dá graça, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos levanta, o Senhor nos anima, nos exorta a continuar, a ser perseverante, a não desistir. E quando nós tememos o Senhor e estamos diante da palavra dEle, a palavra diz assim que isso vai se estender aos nossos filhos e aos nossos netos e aos nossos bisnetos. E isso é tão maravilhoso, irmãos, porque o Senhor não está pensando somente em mim e em você, mas naqueles da nossa geração que virão ainda. O Senhor está falando que se nós guardarmos, que se nós formos fiéis a Ele, os nossos filhos, netos e assim também poderão estar na presença do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Os nossos dias aqui nessa terra são muito rápidos de passar, A gente tem visto esse ano de 2020, mal começou o ano, já estamos no meio dele, irmãos? Passou muito rápido. E a palavra diz aqui que nós somos como a relva, Ela germina no campo e de repente um vento sopra e ela já não existe mais. E assim somos a nossa vida. Hoje nós estamos aqui, mas de repente um sopro do Senhor possa fazer com que nós não estejamos mais, Hoje eu estou aqui falando com vocês estão aqui, mas de repente ao pisar ali fora o Senhor recolhe as nossas vidas. Nós não sabemos os nossos dias, São muito rápidos a passar. E realmente, assim como a palavra do Senhor, fala que o Senhor abreviaria o tempo, para que os escolhidos não fossem enganados, para que aqueles que foram escolhidos não deixassem de estar na presença dEle, de buscar Ele, porque realmente são dias difíceis, irmãos. Mas aqueles que temem ao Senhor, que são perseverantes, esses você pode ter certeza que já tem um lugar para nós preparado. Que nós possamos viver aqui nessa terra realmente entendendo quem nós somos, que nós somos filhos do Senhor, que nós somos chamados pelo nosso Senhor, que independente da circunstância que nós estejamos passando, o Senhor entende eu e você. Ele sabe que nós somos pó, e Ele sabe que nós precisamos dEle. Basta que nós reconheçamos isso em todos os nossos caminhos, todas as áreas das nossas vidas. Nós temos que reconhecer que nós somos dependentes do Senhor, porque realmente nós somos. Nós não temos o poder de mudar nada, relacionado àquilo que Deus fez.
mas Ele tem o poder de não só mudar, como criar coisas novas. Aquele caminho que muitas vezes você acha que acabou, o Senhor pode abrir um caminho totalmente novo diante dos teus olhos. Basta você crer e confiar nele. Então, irmãos, a misericórdia do Senhor, ela vai se estender na nossa vida. Você que tem filho, ou você que tem, alguns já têm filho, outros já têm netos. Mas olha que maravilhoso isso, se estender para o seu filho, para o seu neto. A misericórdia do Senhor, basta que eles também procurem o Senhor, busquem e obedeçam e façam a vontade dEle, para que isso se estenda. Aleluia. O Senhor, Ele fez uma aliança conosco, e que nós possamos, nessa aliança, cumprir a nossa parte de ser perseverante, buscá-lo nesse tempo difícil, continuar fortalecendo uns aos outros, ajudando uns aos outros, porque isso é necessário, irmãos, porque realmente nesse tempo de isolamento, estar sozinho não é bom. A palavra mesmo fala que não é bom que estejamos só. Então que a gente possa realmente se ajudar, que a gente possa estar junto, ter uma palavra de ânimo, uma palavra de coragem, uma palavra de não desista não. Quem te fortalece, quem te ajuda, quem está com você é o Senhor, aquele que te criou, aquele que te formou. Aleluia, aquele que conhece todos os teus dias, aquele que desde o ventre da tua mãe já conhecia, já olhava para você, aquele que quando muitas vezes você não era nada lá no mundo, Ele te olhava e falava assim: esse vai ser o meu escolhido, e dele eu vou fazer grandes coisas. Porque é isso que o Senhor tem para mim, para a sua vida, grandes coisas, coisas que talvez a gente não imagina. Mas tudo que vem acontecendo, muitas vezes vem fazendo a gente querer parar e desistir, nos esquecer. Você pode muitas vezes, sim, irmão, estar triste, muitas vezes não estar forte. Mas saiba que o Senhor sempre vai estar ali para te ajudar. Sempre vai estar ali para te ajudar. Basta você olhar para Ele. Muitas vezes é esse foco que nós perdemos, olhar para Ele, para Jesus. Aquele que te chamou, aquele que te ama, que te escolheu e deu a vida por você. Aleluia, Tu és santo, Senhor. Essa palavra que o Senhor colocou para mim está abrindo esse culto. E eu louvo e engrandeço o nome dEle. Porque muitas vezes é assim mesmo. Nós esquecemos quem nos chamou, quão preciosos nós somos. Nós esquecemos que o Senhor muitas vezes entende as nossas lágrimas. Mas mesmo nós chorando, irmãos, o Senhor está junto com a gente. Aleluia. Muitas vezes Ele pode estar até ali falando, chorando junto com a gente. Mas se a gente permanecer de mão dada com Ele, a gente vai vencer. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos, vamos estar orando. Pai, nós chegamos diante da Tua presença nessa noite. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, Pai, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pelo Teu amor. Muito obrigada, Senhor Jesus, por essa palavra de início. O Senhor não se esquece de nós, o Senhor conhece a nossa estrutura, o Senhor conhece todo o nosso ser, o Senhor conhece os nossos pensamentos, Senhor. O Senhor conhece todas as coisas das nossas vidas. O Senhor sabe até onde conseguimos ir, até onde não conseguimos. O Senhor coloca coisas na nossa vida porque é o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos fortalece. E eu venho te pedir nessa noite que o Senhor possa fazer nós enxergarmos da mesma forma que o Senhor enxerga todas as situações da nossa vida. Que em cada área da nossa vida nós possamos enxergar assim como o Senhor enxerga, Senhor. Tira toda a visão de galinha, nos dá realmente uma visão de águia, uma visão de filho, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa tirar da nossa vida toda a covardia, toda a timidez, toda a falta de esperança, tudo aquilo que vem para nos entristecer, tudo aquilo que vem para nos derrubar, tudo aquilo que vem para fazer com que nós desistamos, Pai, de estar nos Teus caminhos. Em nome de Jesus, que o Senhor possa tirar toda a distorção daquilo que nós enxergamos e que nós possamos realmente olhar como o Senhor olha. Aleluia, pensar como o Senhor pensa, falar como o Senhor fala e realmente ser um pequeno Cristo, Pai. Em nome de Jesus, nós precisamos de Ti. E eu já te louvo e eu te agradeço,
no nome do Senhor Jesus, por essa noite, por este culto, por este privilégio de poder estar na Tua presença, Senhor, que muitos não têm, mas muitos também não dão valor por esse privilégio. Mas hoje eu te louvo e eu te agradeço por isso. Muito obrigada, Senhor. Que o Senhor possa continuar falando conosco no nome de Jesus. Que o Senhor venha receber a nossa adoração, que possa chegar diante dos Teus pés como um cheiro suave nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos estar louvando. Aleluia. Amém. Aleluia. Louvado seja o Teu santo nome. Te convido a fechar os teus olhos, a se concentrar, a adorar aquele que vive e reina, aquele que te trouxe aqui nessa noite. Aleluia. Porque eu esqueci o nome da música. Amém? Aleluia. Tu és santo, Senhor, tu és digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 3. Aleluia. É maravilhoso poder estar na presença do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 3, e do versículo 1 a seguir. Aleluia. Amém? Todos encontraram o Evangelho de João, capítulo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes disto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Aleluia. Incline a tua cabeça, vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, quero te louvar nesta noite pelo privilégio que temos de estar diante da tua presença, diante da tua palavra. O privilégio que tem de estar aqui nesta noite para ser o mensageiro da tua palavra, que é viva, que é eficaz, que pode mudar e transformar a vida daqueles que abrem o coração a ela. Pai, que no nome de Jesus eu venho diminuir nesta noite, que o teu Espírito tenha liberdade para falar com cada filho e filha tua neste lugar, que a tua palavra venha de encontro com cada necessidade, e que o entendimento das pessoas que estão aqui e daquelas que estão nos assistindo nesta noite possa estar aberto para entender a revelação da tua palavra, não apenas a letra que mata, mas o Espírito que vivifica, venha verdadeiramente testificar esta palavra em cada coração, e que todos sejam edificados, para que possam produzir frutos para a vida eterna. Esta é a minha oração, que eu a faço crendo em o nome do Senhor Jesus. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. O Senhor, eu orava muito nessa semana toda, e o Senhor falou para trazer a palavra para falar comigo a palavra que eu deveria trazer no culto de hoje, que eu particularmente considero o culto mais importante de todos. Esse é o culto mais importante de todos, que é o culto onde nós vamos fazer memória daquele que veio, daquele que morreu em nosso lugar, daquele que ressuscitou, está à destra de Deus, assentado à destra dele, intercedendo por mim e por você. Esse é o culto aonde todo cristão não deveria perder nenhum. Na verdade, todos os cultos são importantes, mas esse em especial é o mais importante de todos, e nós devemos entender aquilo que ele fez por nós.
E orando, o Senhor me deu uma palavra que tem por tema: olhando para Jesus e sendo livre de tudo aquilo que traz morte. Você pode repetir isso comigo? Olhando para Jesus e sendo livre de tudo o que me traz morte. Aqui nessa palavra, o Senhor me mostrou algo e me fez lembrar de algo revelado, muito importante para nós, mas eu quero discorrer um pouco antes a introdução disso, porque para entender nós precisamos entender todo o contexto. Aqui a palavra vai dizer no início que havia um homem, príncipe dos fariseus, chamado Nicodemos. Ele era uma das pessoas que estava em eminência, ele era um doutor, muito entendido das Escrituras. E ele chega para Jesus, o interessante é que ele vai ver Jesus de noite. Ele vai ver Jesus num horário incomum, para que as pessoas não vissem ele indo ter com Jesus. Então, quando ele vai ter com Jesus, ele pega e sai escondidinho. Naquela época não era como hoje. Hoje sair de noite, para nós é comum. Você pega e entra dentro do seu carro, você liga lá o farol dele, ele vai iluminar. Você chega num lugar como esse, na casa do Senhor nós temos aqui todas as luzes iluminando o ambiente. Então era tudo, hoje é tudo muito comum fazer isso, mas naquela época não. Naquela época, quando se fazia algo de noite, normalmente era porque estava fazendo algo escondido, algo que você não queria que outras pessoas viessem a saber que você estava fazendo. Você vai ver Jesus falar com várias pessoas que muitas vezes eram até de má fama, mas você vai ver ele fazendo isso sempre de dia. Você pega e vai ver lá do lado do poço de Jacó, ele falando com a mulher samaritana, era de dia. Você vai ver, na maioria das vezes, ele fazendo a obra, e ele mesmo diz que é necessário fazer enquanto há luz, porque quando há trevas ninguém pode trabalhar e ninguém pode fazer. Então Nicodemos, ele vai contrário tudo aquilo que era esperado, para que ninguém pudesse ver. Ele chega e pergunta para Jesus. Ele diz: Rabi, primeiro ele chama Jesus de mestre, e ele diz: sabemos que você é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ele pega e primeiro ele elogia Jesus. Ele fala: realmente aquilo que você faz, se Deus não estiver com a pessoa, não tem como ser feito, porque é somente Deus sem com a pessoa para fazer o que o Senhor faz. E mesmo ele elogiando Jesus, ele diz, Jesus responde: na verdade te digo, que aquele que não nasceu de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele pega e vai e confronta Nicodemos. Nicodemos, mesmo elogiando ele pega e traz um confronto. Ele fala: Nicodemos, eu te digo em verdade, que se o homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. E aí Nicodemos faz um questionamento que muitas vezes é feito ainda hoje: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura ele vai tornar a entrar no ventre de sua mãe? Ele estava tentando entender com a sua mente carnal o novo nascimento. E nos dias de hoje isso acontece muito, porque tem sido pregado um evangelho aonde todos vão para o céu. Não importa se você está fazendo tudo aquilo que é mal, não importa se você está fazendo aquilo que é a vontade da carne, os desejos da carne, estando em tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. No fim, vai ter alguma coisa, vai acontecer e você vai ir para o céu. Só que isso vai contra aquilo que diz a Escritura. Se você for lá em Mateus, eu gostaria até de ler esse texto com você. Mateus, no capítulo 7, Jesus vai dizer justamente o contrário disso. Mateus capítulo 7 e versículo 21. Eu vou ler também o versículo 13 e 14, e depois eu vou pular para o 21. Diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem.
Agora no versículo 21 diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Essa palavra, quem diz foi o próprio Jesus. E quando ele diz ela, ele está dizendo algo que precisamos entender, que a palavra diz que Jesus nunca mentiu. Nunca sequer saiu uma mentira da boca dele. Nunca sequer se achou engano na boca dele. Ele é o Filho de Deus, ele nunca pecou. E aquilo que ele fala é verdade. Entendendo que aquilo que ele fala é verdade, ele está dizendo: irmão, isso aí é muito sério. A pessoa profetizou. Não era profecia mentirosa, era profecia verdadeira. A pessoa expulsou demônio. Ela tinha autoridade no nome de Jesus. Ela fez maravilha, irmão. Isso aqui é muito pior ainda. O dom de maravilha é você fazer algo que vai contrário àquilo que é a natureza. Vamos pegar aí um exemplo. Alguém sofre um acidente e fica paraplégico. O médico fala para ele nunca mais vai andar. Não tem como, porque a medula dele foi seccionada, as pernas dele nunca mais vão mexer. Aí a pessoa entra na igreja, o pastor está aqui, o pastor fala: em nome de Jesus, levante e anda. Ou alguém está ministrando aqui e fala: ei, levante e anda. A pessoa, lá da porta, ela levanta e sai andando. Isso é dom de maravilha. Por quê? Porque era impossível algo desse tipo acontecer. E foi feito e operaram uma maravilha. Aqui ele está falando de alguém que operou maravilha, de alguém que tinha autoridade, mas de alguém que estava fazendo isso por um motivo errado, por um motivo torpe. Estava na iniquidade. Na frente das pessoas ele era uma coisa, mas depois que ele pegava e estava sozinho, ele era outra. Ele estava no mal, praticando aquilo que é mal. E Jesus disse que vai chegar naquele dia e vai falar: mas Senhor, eu fiz, não importa o que fizemos. O importante é se nós tivermos um coração livre e puro diante dele. Ah, pastor, então eu estou perdido, porque eu pego todo dia, irmão. A questão, e você vai entender isso, não é você pecar. A questão é você permanecer na prática do pecado. Porque se eu falar para você que não pode pecar para entrar no céu, então todo mundo vai para o inferno. Porque todos pecam, inclusive eu. Agora, quando o Espírito de Deus ele está tratando conosco, que ele habita em nós, quando nós pecamos, ele vai acender a luzinha amarela, vai falar: ei, não faz assim não. Ei, isso aqui está errado. Ei, abandona essa prática aqui. E ele vai nos conduzir à verdade. O novo nascimento, Jesus diz que se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E é contrário a esse evangelho que é pregado hoje. Porque esse evangelho de hoje, ele dá ibope. Qual que é o fundamento desse evangelho de hoje que estão pregando por aí? É o amor ao dinheiro. Quanto mais pessoa tiver, melhor. Mas para você ter muita gente no lugar, e você conseguir manter muita gente no lugar, você tem que fazer isso pregando apenas o que as pessoas querem ouvir. Porque a palavra diz que poucos vão querer entrar pela porta estreita. Poucos vão querer o caminho estreito. Porque o caminho estreito e a porta estreita leva a vida, e poucos há que a encontrem. Agora, espaçoso, ampla é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Então é necessário entender: eu preciso nascer de novo, eu preciso fazer. E aí muitas vezes usamos a desculpa de Nicodemos: como pode isso, Senhor? Um homem velho, eu já estou velho, eu aprendi assim, eu tenho aquele ditadinho: eu nasci assim, eu vou morrer assim. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Esse negócio é do inferno. Porque ele nos chamou para mudar. Ele veio para transformar. Ah, pastor, eu já sou velho, não dá mais. Ei, o nosso Jesus, ele é especialista em transformar água em vinho. O nosso Jesus, ele é especialista em transformar a vida das pessoas. Ele é especialista.
Muitas vezes não entendemos como pode ser isso, como pode acontecer. Eu também não sei, talvez não consiga entender como ele faz, mas aqui diante de você está um exemplo de que ele faz. Outrora, se fosse há 12 anos atrás, numa hora dessa, eu estaria louco em algum lugar, fazendo alguma coisa que não prestava. Mas ele mudou a minha vida, porque ele é especialista em mudar. Não é porque eu sou melhor, mas é porque ele é bom. Ele não me mudou porque eu sou bom. Não, eu não sou. Talvez eu seja o pior aqui. Talvez eu seja o pior. Paulo falava muito disso, que Jesus veio e morreu pelos pecadores, dentre os quais ele era o pior. Eu olho para as pessoas e olho e consigo olhar com compaixão, porque eu vejo o que ele fez na minha vida. Outrora eu estava perdido, e agora ele me achou, ele me encontrou, ele veio e me resgatou. A palavra diz: esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Muitas vezes nós clamamos e não vemos o fim. Parece que é um tormento, que é algo que estamos vivendo, que é interminável. Queremos sair, não conseguimos. Mas tem uma hora que ele pega e ouve o meu e o seu clamor. Ele pega eu e você pelas nossas mãos e nos tira de um charco de lodo horrível e nos coloca, aleluia, com os pés firmes sobre a rocha, e nos faz aceitar agora com príncipes e princesas do seu povo. Eu olho para mim, eu era um drogado, um alcoólatra, uma pessoa que as pessoas olhavam e falavam. Aí hoje, quando tem reunião de pessoas que eu olho e vejo que são homens de Deus, e que eles me chamam, eles me convidam, me fazem questão que eu esteja. Eu olho, muitas vezes meu olho enche d'água, eu falava: quem sou eu? E eu digo isso ainda: quem sou eu para estar no meio dos príncipes do teu povo? Mas o Senhor, eu achei graça aos teus olhos, e por isso o Senhor me fez isso. É isso que temos que pedir. Porque o novo nascimento aqui, Jesus vai dizer, vai responder: na verdade eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aqui ele explica algo maravilhoso. Aquele que está na carne, ele não ouve a voz do Espírito. Ele não está nem aí para aquilo que o Espírito quer ter com ele. Mas quem convence o homem do pecado, quem convence o homem da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Se você está aqui nessa noite, foi porque ele te convenceu. Se você está ouvindo nesta noite, foi porque ele te convenceu. Ele falou com você, você deu ouvido a ele e veio, ou você está assistindo. E quando você faz isso e dá ouvido para ele, ele vai te conduzir àquilo que é vida eterna. Aquele Jesus, ele vai mostrar o princípio, que o vento assopra onde quer. Você até ouve ele passando, mas você não sabe nem de onde ele está vindo e nem para onde ele está indo. Assim é aquele que faz a vontade de Deus, que é nascido do Espírito. Ele vai ouvir a voz de Deus e vai andar de acordo com aquilo que Deus está falando, e ele vai colher o fruto daquilo que ele está fazendo. E Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, fala que nós não devemos errar, porque Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. O que planta da carne vai colher morte. Mas o que plantar no Espírito, do Espírito ele vai colher vida eterna. É isso que nós temos que ter em mente. Quando eu escuto a voz de Deus e eu ajo de acordo com a vontade dele, eu estou plantando no Espírito. Você vinha aqui hoje, você plantou no Espírito, e você vai colher a vida eterna no nome de Jesus, porque o que ele tem para você é o melhor. Aí Nicodemos responde para Jesus e disse: como pode ser isso? Ele ainda não entendeu. E aí Jesus diz para ele: tu és mestre de Israel e ainda não sabes isto? Na verdade, eu te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se eu vos falar das celestiais? Aqui ele explica um outro princípio.
Ele fala que nós falamos daquilo que nós sabemos. Eu vou falar só daquilo que eu sei. Eu não tenho como falar para você, por exemplo, de agronomia. Eu não tenho como falar para você de previsões do tempo. Eu não tenho como falar de algumas coisas para você que eu não sei. Eu vou te falar daquilo que eu conheço. Então o que eu estou te falando hoje é aquilo que eu conheço, que é a palavra de Deus. E eu vou falar em cima daquilo que eu vejo e daquilo que eu sei. Isso é o que Jesus estava tentando ensinar. Porque a palavra vai dizer em Isaías que os nossos caminhos e os caminhos de Deus não são iguais. Nem os nossos pensamentos são iguais aos pensamentos de Deus. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim o meu e o seu pensamento, ele está aqui embaixo. E o de Deus está lá em cima. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Porque aqui nessa palavra estão os pensamentos de Deus. E aí quando nós pegamos e recebemos essa palavra, nós estamos alinhando os nossos pensamentos com o dele. Não é o meu pensamento que está certo, é o dele. Você já tentou ensinar? Quem aqui já ensinou alguma coisa para alguém? Levanta a mão. Porque a gente ensina, em tudo que é área a gente ensina. Pode ser a área que você assim acha que não, mas você vai ensinar. Sempre alguma outra pessoa vai saber menos que você e você vai ter que acabar passando para ela. De repente você pegou e aprendeu lá algo. Aprendi a tocar o violão. Vamos pegar o Marcos aqui como exemplo. Ele aprendeu lá a tocar o violão e deu lá muito tempo, muito trabalho para ele conseguir aprender a tocar o violão. Depois que ele aprendeu a tocar o violão, agora o que ele vai fazer? Ele vai ensinar outras pessoas a fazerem a mesma coisa. Assim em cada área da nossa vida. E aqui Jesus, ele estava mostrando algo para Nicodemos. Ele fala assim: eu desci do céu. Eu vim do céu. Ninguém fez isso a não ser o Filho do Homem. E se eu estou tentando ensinar para você, falando das coisas terrestres, e você não entende, você não aceita o meu testemunho, o que vai ser se eu te falar das coisas celestiais? Muitas vezes nós temos que entender isso. Se você vai ensinar alguém e aquela pessoa acha que já sabe, normalmente você tem um problema. O Marcos vai pegar e vai me ensinar a tocar o violão ali. Daí eu começo a arranhar, daqui a pouco eu acho, não, eu já estou ninja no negócio. Daí ele vem falar para mim, não, faz assim. E aí eu pego e falo, não, sai daqui, Marcos, eu vou fazer assado, porque eu já sei o que eu estou fazendo aqui. Eu vou aprender a tocar? Por quê? Porque eu acho que eu já sei. Tem muita coisa que nós não aprendemos, porque achamos que já sabemos demais. E a Bíblia vai nos ensinar que aquele que acha que já sabe, ele não sabe como convém. Por quê? Irmãos, nós temos um Deus que a palavra diz que não há esquadrinhação do seu entendimento. Até o louvor que nós cantamos aqui agora, ele está embasado na palavra que fala: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o conselheiro de Deus? Ele criou tudo, irmão. Ele sustenta tudo pelo seu poder. Não tem como nós determinarmos e enquadrarmos. Não, Deus pensa assim. É quadradinho assim, tá tudo certinho. Não dá para nós enquadrarmos a mente de Deus dessa forma. E eu te garanto que Ele tem algo para nos ensinar todo dia. Algo novo. Não quer dizer que você não sabe nada. Você pode já ter aprendido muita coisa. Porque muitas vezes também tem aquela hipocrisia, né? Eu não sei nada. Aquela síndrome de inferioridade, que a pessoa acha que ela é nada, que ela não pode nada. E não é isso, irmão. É que nós temos humildade para reconhecer que porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. E ele tem algo para nos ensinar todos os dias. Mas para isso nós temos que crer no seu testemunho. Nós temos que crer naquilo que ele fala. E era isso que ele estava explicando para Nicodemos. Se eu estou te falando, você não está crendo. Eu estou te falando algo simples. Como você vai crer se eu te falar de algo complexo? Se eu te falar de algo do céu? Você consegue imaginar um anjo com 6 asas? Você consegue imaginar as criaturas celestiais? Como que elas são, irmãos? Muitas vezes vai além da nossa compreensão. Se ele nos fala de algo simples, e nós falamos, não, isso aqui é loucura, isso aqui não é, não, irmão,
Nós temos que crer naquilo que Ele está falando, porque se nós acreditarmos na Sua palavra, Ele vai pegar e vai avançar nesse relacionamento e vai nos explicar aquilo que realmente traz vida para mim e para você. Porque o que traz vida não é o conhecimento da letra. De repente você pode, como eu, ter lido essa Bíblia várias vezes. Eu estou terminando a 4ª vez a leitura dessa Bíblia, mas cada dia que eu leio, alguma coisa aqui dentro, essa palavra se renova. Essa palavra ela muda algo dentro de mim, e como ela tem que mudar dentro de você. É necessário essa mudança. E aí Jesus vai dizer: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui é o tema para a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Que por desconhecer isso aqui, muitas vezes nós ficamos perecendo. Aqui há algo. Deixa eu só trocar a pilha desse microfone que está acabando. Aleluia. Aqui há algo, nesse texto há algo que é muito importante para você entender. Aconteceu algo com o povo de Israel. O povo de Israel ele estava no deserto. E quando ele estava no deserto, eles fizeram aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E por isso o Senhor enviou uma praga. E essa praga era que as serpentes vinham e picavam o povo de Israel. E tinha muita gente, aproximadamente de 4 a 6 milhões de pessoas no deserto. E começou a morrer muita gente. E quando começou a morrer gente, Moisés foi e clamou ao Senhor. O povo foi e se voltou a Deus. E Deus deu uma ordem para Moisés. E falou: você vai fazer uma haste. E nessa haste, você vai fazer uma serpente, uma cobra. Atravessando essa haste era uma forma justamente de uma cruz. E você vai estender essa haste. E todo aquele que tiver sido picado pela serpente, e ele olhar para a serpente nesta haste, ele vai ser curado e ele não vai morrer. Aqui há algo muito importante, porque aqui Jesus ele explica o que era essa haste com uma serpente pendurada. E ele estava falando, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando o povo olhava para a serpente, ele era curado. Aí Jesus vem e morre numa cruz. Foi levantado. Ele foi levantado como aquela serpente. E agora, quando eu e você olhamos para Jesus, agora nós vamos viver aquilo que o povo lá atrás no deserto viveu. A picada da serpente, irmão, se você for lá em Apocalipse, vai dizer quem representa a serpente. A serpente, ela estava desde o jardim do Éden. Toda vez que você ouvir falar de serpente, você vai ver falar de diabo, de Satanás e de seus demônios. E quando o pecado ele entra na vida de uma pessoa, é como se estivesse tomando uma picada da serpente. Está entrando veneno ali. Se uma serpente picar uma pessoa, naturalmente o que acontece com ela? Ela morre. Se não levar, ou se você pegar uma cobra aí, e ela picar uma pessoa, você tem que levar ela correndo para o médico. Porque se ela não tomar o antídoto, ela vai morrer. Assim somos eu e você. Quando nós caímos no pecado, quando nós fazemos aquilo que é mal aos olhos do Senhor, está entrando o veneno da serpente. Nós estamos tomando uma picada da serpente. E o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quando eu e você olhamos para Jesus, para a cruz de Cristo, nós vamos receber a cura. Nós vamos receber a libertação. Nós vamos ser transformados
nós vamos receber em nós a vida de Deus. Muitas vezes, por desconhecer a revelação disso aqui, nós perecemos. Quantas pessoas que você conhece que estão presas? Ela está no vício, ela está com depressão, ela está numa situação, muitas vezes, que ela quer sair, irmão. Eu fiquei dos meus 12, 13 anos de idade, até os 22, 23 anos de idade, usando drogas assim, sem parar. E eu tentava sair quantas vezes, quantas lágrimas caíam no meu rosto. E eu orava e pedia a Deus: Senhor, me liberta, Senhor, eu não aguento mais essa vida. Quantas vezes eu pensei em suicídio, quantas vezes eu quis deixar tudo, largar tudo, pegar minha moto e falar: hoje eu vou dar no meio do caminhão, e saía com a moto. Aí o Senhor falava comigo: volta, eu tenho um plano para você, volta, não faça isso. Me convencia, eu voltava para casa. Mas muitas foram as vezes que eu pensei nisso e eu não via uma forma disso acabar, até o momento que eu cheguei diante de Jesus e falei: Senhor, eu quero te servir, mas eu não consigo. Me liberta, me transforma. E Ele me libertou, Ele me transformou. Talvez você possa estar passando por uma situação como essa. Talvez você possa ter alguém na tua família que está numa situação como essa. Mas o que nós precisamos entender é que essa pessoa, ela precisa olhar para a cruz de Cristo. Ela precisa olhar para Jesus. Porque quando você olha para Jesus, não tem nada que possa permanecer de pé. O vício cai por terra, a depressão cai por terra. Aquilo que é realmente a vontade do maligno é quebrado sobre a minha e sobre a sua vida. Mas para isso tem que olhar para Jesus. Não é só o meu esforço, irmão. Quem já foi alcoólatra, quem já foi usuário de droga, já sabe muito bem disso. Você tentar parar de fumar, você tentar parar de beber. Até a pessoa que fuma só, a pessoa tenta parar de fumar sozinha, ela para um tempinho, daqui a pouco ela volta. Por quê? Porque o nosso esforço, muitas vezes conseguimos fazer por um pouco de tempo, mas daqui a pouco a coisa desanda. Aí se você fumar, você começa a fumar 2 agora, só de raiva, né? A pessoa fumava 1, agora ela fuma 2, só para descontar o tempo perdido. Ah, vou parar de beber, tomava 6 latas, daí começa a tomar 12. Por quê? Porque o nosso esforço só não funciona. Agora, quando nós olhamos para Jesus, aleluia, nós vamos encontrar aquilo que nós não conseguimos nas nossas próprias forças, porque a alegria do Senhor é a minha e a tua força. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi o que trouxe vida para mim e para você. A vida em nós é Jesus Cristo ter morrido na cruz do Calvário. Não é eu e você. Você pode se esforçar o quanto você quiser. Se Jesus não estiver no negócio, você não vai conseguir avançar. A palavra vai dizer lá em Hebreus, algo que é muito importante, Hebreus, no capítulo 12. Hebreus 12 diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Olha aqui, para quem que nós temos que olhar? É olhando para Jesus, aleluia, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Quando você olha para Jesus, Ele é o autor e consumador da tua fé. Ele vai fortalecer você. Quando você olha para Jesus, Ele vai te curar. Quando você olha para Jesus, Ele vai restaurar a tua vida, Ele vai restaurar o teu casamento, Ele vai restaurar aquilo que você perdeu.
é olhando para Jesus, não é olhando para qualquer outro lugar, irmão. Se você olhar para você, você vai enfraquecer. Se você olhar para o irmão do lado, você vai enfraquecer. Porque você muitas vezes você fala, eu vou fazer. Eu vou fazer. Daí passa um dia, 2 dias você fez. No terceiro já abandonou, já está fazendo errado de novo. Você olha para a pessoa do lado, de repente, quem é casado sabe disso. Porque casamento é uma bênção para testar a paciência da gente. Você pega e está lá. Aí a esposa falou lá pro camarada, eu vou fazer. Ele não fez. Ou então o camarada falou, quebrou lá a torneira, eu vou trocar. E aí ela pegou e falou, não, eu vou trocar. Daí passou 6 meses, ainda ele não trocou. Ele falou que ia trocar, só não falou quando. Mas se você olha, muitas vezes você enfraquece e fala, essa pessoa não muda. Essa pessoa continua sempre fazendo a mesma coisa. Porque as pessoas, elas estão sujeitas a falha, irmão. Agora, se você olhar para Jesus, Ele é o único que não vai falhar com você. Ele é o único que mesmo na sua nojeira, mesmo no pior momento, pensa no pior momento que você já viveu, na pior nojeira que você já fez. Ele estava olhando e falando, eu amo Ele. Eu tenho um plano na vida dele. Se você está aqui, não é porque você é melhor do que ninguém, mas é porque Ele tem um plano na tua vida. É porque Ele olhou para você e te atraiu com a sua bondade. É porque Ele quer transformar você. Mas a transformação aqui, irmão, ela é através do Espírito. Porque é difícil para nós entendermos isso aqui na nossa mente carnal. Só olhar para Jesus, eu não preciso fazer mais nada, pastor. Não, você precisa só olhar para Jesus. Se você olhar para Jesus, Ele vai te curar. Se você olhar para Jesus, Ele vai fazer aquilo que você não pode fazer. Nós somos limitados. Nós somos muito limitados. Quem é que sabe o dia que vai morrer? Tem alguém? Quem é que sabe o que vai acontecer amanhã? Ninguém. A gente conhece, mal sabe o que vai acontecer quando nós saímos daquela porta para fora. Mas o nosso Deus não. A diaconisa Cláudia citou o Salmo 139 aqui, na quinta-feira, que antes mesmo de nós nascermos, todos os nossos dias estavam escritos no livro dele. Ele já sabe que você é, como você está, como você não está. Ele já sabe se você está ouvindo e recebendo essa palavra ou não. Ele já sabe o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã. Ele já sabe. E a única coisa que você precisa fazer para ser transformado, para ser restaurado, é olhar para Ele, é buscar nele. Quando você olha para Ele, você está olhando para um exemplo. Eu me lembro muito, eu trabalhei durante 3 anos numa linha de produção, numa metalúrgica que chama Tsengrup, lá em Campo Limpo. E lá, quando você ia fazer uma peça, chegava um forjado, eu trabalhava com torno CNC. Então, você pegava aquela peça forjada, colocava dentro da máquina, e a máquina usinava aquela peça. Na hora que ela saía, ela tinha que estar igual a uma peça que eu tinha em cima da mesa, que era a peça de controle padrão. Se a peça ficasse muito menor do que aquela peça, ela estava morta. Se a peça ficasse maior, ela era retrabalho. Por quê? Porque tinha um padrão estabelecido. A peça só podia ser utilizada para a sua função se ela estivesse de acordo com as medidas exatas que ela precisava estar. E isso no Evangelho é igualzinho. Jesus, Ele é o exemplo, Ele é o padrão. E quando nós olhamos para Ele, nós estamos olhando como que num espelho, refletindo a glória do Senhor. Quando eu olho para o espelho, o que acontece? Eu vejo a minha imagem. Quando eu olho para Jesus, eu estou fazendo isso, procurando ser igual a Ele, a glória dEle refletida em mim. E eu procurando agora não ser mais eu, mas vivendo o Cristo que vive em mim, vivendo agora a vida de Deus em mim. Para mim pode ser difícil na minha força, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Entende? Não é a minha força, não é o que eu faço. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, é tudo para você, Jesus. Eu quero nessa noite que você saia daqui com
essa palavra no teu coração, com a convicção de que não é você que faz a obra, de que não é o seu esforço que faz nada, mas é você olhar para Jesus, é você pedir para Jesus, é você ter relacionamento com Jesus. Não é o evangelho morto, que você sai da sua casa e vem para a igreja, de terça, de quinta, de domingo, e o resto da semana você é ateu. Você não faz nada, você não fala com Deus, você não ora, você não lê Bíblia, você não faz nada. Não, é um evangelho que você vai ter um relacionamento com Jesus diariamente. Que você vai estar passando por problemas e você vai falar: Senhor, me ajuda a resolver isso aqui. Senhor, a minha casa está difícil. Senhor, minha esposa, pelo amor de Deus, está difícil o negócio. E a esposa: Senhor, meu marido está só Jesus, está só o sangue do Cordeiro. Pede para ele vai ajudar a resolver. Senhor, olha as minhas finanças aqui, está difícil. Ele vai prover a tua necessidade, porque quando você olha para Ele, você está recebendo tudo que você precisa. Tudo que você precisa está nele. Em Efésios, no capítulo 1, na carta aos Efésios, no capítulo 1 e no versículo 3, fala assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Quando você entende isso, que o nosso Deus e Pai nos abençoou com toda sorte de bênçãos, tudo que eu e você precisamos já está em Jesus. Agora nós só precisamos olhar para Ele e pedir: eu preciso de libertação, Senhor, me liberta. Eu preciso de provisão, Senhor, manda provisão. Senhor, eu preciso de cura. Está doendo aqui o joelho, está doendo aqui a coluna, está doendo, sei lá o que está doendo. Pede para Ele vai te dar. Olha para Ele morreu para te dar. Pastor, onde está isso? Isaías, capítulo 53, fala que Ele verdadeiramente, quando Ele foi levantado, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. E nós reputávamos a Ele como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelo meu e seu pecado, pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que estava sobre Ele, quando Ele foi levantado, nos trouxe paz, e pelas suas feridas fomos sarados. Aqui, Jesus vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, para todo aquele que olhar para Ele, e querer viver de acordo com o que Ele quer, não pereça, mas tenha vida eterna. E aí vai dizer que Ele não enviou o seu Filho ao mundo para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Aqui é algo muito importante. Ele não mandou Jesus para o mundo para condenar eu e você. Ele mandou Jesus para que nós pudéssemos olhar para Ele e ser salvos. Só que aqui há algo importante. Aqui vai dizer que quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Tem um exemplo muito importante que nós precisamos olhar. É quando Jesus foi levantado, do lado dele tinha duas pessoas, um crucificado à sua direita e outro à sua esquerda. Um deles começa a blasfemar, e aí o outro, ele pega e fala: você nem ainda nessa sentença que estamos, teme a Deus? Nós estamos aqui porque eram ladrões. Nós estamos aqui porque merecemos. Ele está aqui sem merecer, porque ele não fez nada para estar aqui. E aí ele olha para Jesus e fala: Senhor, lembra-te de mim quando o Senhor entrar no seu reino. E Jesus vira para ele e fala para ele: eu te digo que ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Eram duas pessoas, mas só uma foi salva. Por quê? Porque ela creu. Quem crê no Filho, ele não é condenado. Perceba que esse ladrão ele não fez nada. Ele não desceu lá da cruz e foi devolver o que ele roubou. Ele não fez nada para merecer estar no céu. A única coisa que ele fez foi olhar para Jesus. Que exemplo esse aqui bem quentinho. Esse aqui eu nunca escutei ninguém falar. Ele estava de frente, literalmente ele olhou para Jesus. Ele olhou para Jesus e creu no Filho de Deus. E quem crê não é condenado, mas o outro não creu. Então o que aconteceu?
aconteceu com ele? Ele já está condenado, porque ele não creu. Se nós cremos, irmão, nós vamos viver a vida eterna. Se nós não cremos, é a morte eterna. Você pode até viver uma vida inteira sem Jesus, e normalmente fazer isso, mas na hora que você morrer, se você morrer sem Ele, o castigo vai ser eterno. E aí é um problema. E por isso nessa noite o Senhor está mandando trazer essa palavra, que a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Aqui há algo muito importante, porque quando você vem para Jesus, e quando você chega diante dele e olha para ele, uma das coisas que vai acontecer comigo e com você é que ele vai reprovar muitas coisas que estamos fazendo. E aí nós temos a opção de, quando ele reprova as nossas obras, nós temos a opção de ou chegamos até ele, ou vamos até ele e falamos: realmente essa obra aqui é maligna, e eu não quero mais fazer ela. E aí ele nos lava, aí nos perdoa, aí ele nos purifica, e nós passamos a viver uma vida maravilhosa, ou nós vamos rejeitar e nos afastar dele. Aqui está dizendo que a luz veio ao mundo, e os homens amaram as trevas mais do que a luz, porque as suas obras eram más. Então nós precisamos entender que quando ele nos reprova, ele não está fazendo isso porque ele quer nos expor. Eu já estive em cultos e também já preguei em cultos. Quando eu fui para a igreja, logo quando eu preguei, eu não sei se você já passou por isso, mas quando o pastor está pregando e daqui a pouco você olha e fala assim: ei, contaram a minha vida inteira para o pastor, porque ele está falando tudo que eu faço. Esse irmão que me convidou já deve ter falado tudo para ele antes de eu vir. Já passou por isso? Eu já cheguei a pregar, e eu descer do púlpito, a irmã fala assim: quem conversou com você daquilo que eu estou fazendo? E não era eu que estava falando com ela, era o próprio Deus reprovando aquilo que ela estava fazendo. Eu não sabia que ela estava fazendo. Quem estava reprovando aquela obra era Deus. Se ela se arrependesse e fizesse a vontade de Deus, ela ia viver o melhor de Deus. Só que muitas vezes nós recuamos, falamos: não vou mais naquela igreja não. Misericórdia, pega muito pesado. Já ouvi tanto isso aqui, o pastor pega muito pesado, o pastor Felipe pega muito pesado. Irmão, quem está confrontando o pecado não sou eu, é o próprio Deus. A palavra diz que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É necessário ouvir. Aquele que ouve a palavra, ele recebe ela no seu coração, e ele pratica ela, ele vai alcançar a cura, ele vai alcançar a vida. Agora, aquele que não quer, ele vai se afastar da luz, porque a sua obra vai ser reprovada. Agora, quando ele se aproxima, a palavra vai dizer aqui, mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Quando nós queremos a vontade de Deus, ainda que nós sejamos repreendidos pelo Senhor. Quantas vezes isso aconteceu? O pastor pregava, se tinha um rapaz que gostava de receber oração quando me convertia, era eu. O pastor pregava, às vezes era uma chumbada, era uma palavra dura, e aí daqui a pouco ele falava: quem Deus falou que essa palavra sai do seu lugar, vem para frente. Eu estava lá, irmão, eu fui umas 200 vezes lá na frente, e eu ia lá e me inclinava, mas eu não fazia isso diante de uma pessoa, eu fazia isso diante de Deus, porque eu queria me consertar, eu queria realmente viver o novo de Deus. Porque muitas vezes nós estamos até na igreja, somos membros de uma denominação, mas vestimos aquela capa, né, o ternão, coloca lá o ternão, tô lindão, tô tudo bonitinho por fora, mas está um sepulcro caiado. Está uma pessoa que é belinha por fora, mas por dentro está cheio de osso, de morto, está cheio de imundícia, e não convém ser dessa forma, porque o Senhor quer que eu e você tenhamos vida, e para ter vida é somente na verdade. A palavra diz, Jesus disse que eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através dele. Então você vai chegar, vai ter coisa que você vai ter que mudar? Vai. Vai ter coisa que Deus vai mudar na tua vida? Vai. Mas eu te garanto que vai ser para o teu bem. E você vai ver realmente a obra de Deus se aperfeiçoar em você. Porque a palavra diz que se Ele começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoar ela até o dia que Ele voltar. Agora o que temos que fazer é olhar para Jesus, é entregar o nosso caminho a Jesus, é fazer a vontade de Jesus, porque aí sim teremos a vida dele em nós. Amém? Se coloque em pé nesta noite. Feche os seus olhos, coloque a tua mão no seu coração e repita essa oração comigo. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, eu ouvi a tua palavra. Eu devo olhar para o Senhor para ser curado de tudo aquilo que me traz morte. Que nessa noite o Senhor possa abrir os meus olhos espirituais e que a partir desta noite eu possa olhar para o Senhor e receber a cura da minha alma, do meu corpo, do meu espírito. Eu quero, Senhor, a partir dessa noite ter relacionamento contigo, viver a tua vontade. Faz em mim a tua vontade, me cura, me liberta e me transforma de acordo com a tua palavra. Eu oro nesta noite e creio que o Senhor está começando uma obra maravilhosa na minha vida, na qual o Senhor refletirá a sua glória em mim, me transformando de dia em dia para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu apresento, Senhor, a vida de cada filho e filha tua que está aqui, que está nos assistindo. Eu peço ao Senhor para que venha trabalhar em cada coração, que verdadeiramente as pessoas que estão nos vendo, que estão aqui também, venham ser transformadas, venham ser libertas, que toda a obra do maligno venha cair por terra agora, em nome de Jesus, e que verdadeiramente a tua mão venha levantar os teus filhos, Senhor. Papai, no nome de Jesus, que tudo aquilo que impedia cada um de te conhecer possa ser destruído, e que os teus filhos possam olhar para ti e viver aquilo que somente o Senhor pode proporcionar, porque a palavra do Senhor nos garante que Satanás veio para roubar, para matar e para destruir, mas que o Senhor veio para nos dar vida, e essa vida é com abundância. Que essa vida abundante possa ser vivida por cada pessoa, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu gostaria de abrir o espaço para os pedidos de oração. Não estão aparecendo, minha esposa disse que não está aparecendo os pedidos no celular ali, deve estar com algum problema na conexão, mas eu gostaria de saber se alguém tem algum pedido de oração, e nós estaremos orando em nome de Jesus. Mais alguém? A Elizabeth, a Maria, Breno, Elizabeth, Maria, Samuel e família. Samuel, família. Marcelo. Marcelo. Quer que eu note, senhor? Na hora que eu falar os três primeiros, já esqueci do resto. Oi, José, Josefa?
Aleluia. Obrigado. Vamos orar? Pega suas mãos ao céu, vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu gostaria de apresentar agora diante do Senhor a vida do Breno, a vida da Elizabeth, da Josefa, Maria, o Samuel, sua família, Senhor, do Marcelo, do Expedito, da Luzia. Eu peço ao Senhor, no nome de Jesus, para que o Senhor venha vir de encontro com cada necessidade dos teus filhos, que elas possam ser supridas, Pai. Eu não conheço, mas o Senhor conhece cada um pelo nome. O Senhor sabe até quantos cabelos estão na cabeça dos teus filhos, e que verdadeiramente o Senhor possa tocar, transformando, ajudando, levantando aquele que precisa da tua ajuda. Senhor, que verdadeiramente a tua mão esteja sobre eles, que toda cadeia seja quebrada, que toda enfermidade venha cair por terra, e que haja cura, que haja libertação, que haja transformação, em nome do Senhor Jesus. Eu oro, eu abençoo essas vidas, apresento diante do Senhor também a vida da irmã Joelma, que no nome de Jesus o Senhor possa visitá-la, do Marco Aurélio, a vida da irmã Rosa, que no nome de Jesus o Senhor possa tocá-los, e que toda enfermidade caia por terra, e que haja cura em nome de Jesus. Pai, eu apresento cada membro dessa igreja diante do Senhor, e peço a Ti, toca, faz o sobrenatural. Senhor, envia a Tua provisão, e que na casa dos Teus filhos não ia faltar nada, mas que a Tua mão esteja estendida sobre cada um deles, para a glória do Teu nome. Assim eu oro e peço ao Senhor, despede, Senhor, os Teus filhos em segurança para suas casas, debaixo da Tua potente mão, dando a eles uma semana de vitória, uma semana de milagre e produtiva, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Estenda as mãos para cá. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus, as consolações e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas hoje e para todos sempre. E todos digam amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aplauda o Senhor. Deus abençoe a tua vida. Que você tenha uma ótima semana em nome de Jesus.